Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Caprini, eu sou ilustrador, né? Eu faço artes com os orixás, o meu trabalho de arte é totalmente voltado à afro-religiosidade e eu decidi fazer aqui um áudio que eu espero não, né? Se vocês receberem bem esse conteúdo, eu farei mais, mas é um áudio explicativo. Eu vou estar dando aqui uma breve explicação sobre alguns temas nesse aspecto, no aspecto que permeia o meu trabalho, né? Como eu trabalho com os orixás, é dos orixás que eu vou falar. E o áudio de hoje, ele é uma explicação sobre o básico do básico, né? O que é o básico do básico nesse tema? Ele fala do orixá, explicando o que ele é, né? É a grande pergunta. O que é o orixá? Muitas pessoas têm dúvida do que é o orixá. E essa pergunta, por mais que ela pareça extremamente simples, né, o que é um orixá, ela tem causado muita polêmica porque a maioria das pessoas de fora das religiões de orixá, porque não existe uma religião de orixá, é um grupo de religiões de orixá. As pessoas das religiões de orixá e as pessoas de fora, elas têm muito conflito. A maioria não entende o que é um orixá por uma questão muito básica, que é a da miscigenação cultural, né? Os orixás, eles fazem parte de uma cultura exclusiva africana, a cultura iorubá. Mas aqui no Brasil e em outras partes aqui do nosso continente, América Central e tudo mais, pelo advento da escravidão, vieram mais grupos étnicos além dos iorubás. Vieram os grupos banto, os grupos de língua fon e muitos outros, né? Inclusive grupos étnicos que eram de religião muçulmana, etc e tal. E aí, essa mistura de todas essas culturas acabou confundindo muitas pessoas, porque um conceito de uma cultura ficava se mesclando ao outro. E isso trazia, e continua trazendo até hoje, essa grande confusão das pessoas pegarem vários conceitos totalmente distintos e misturarem, e no fim das contas ninguém mais sabe o que é o que. Então hoje eu vou falar basicamente o que é um orixá. Então vamos lá, para responder essa pergunta, a resposta mais simples é: o ancestral divinizado é o que compõe a ideia do orixá. O que é o ancestral divinizado? É uma pessoa do passado, né? É a memória de alguém, de um ser humano, que ele é elevado ao nível ao patamar de divindade pelo seu povo, entende? Ele vai trazer ali a memória de uma época e a identidade de um povo. Então, isso basicamente é o orixá. As pessoas vão depositar a sua fé naquele ancestral, uma pessoa morta. E por que aqui no Brasil essa ideia do orixá ser isso, ser um ancestral, não pegou? As pessoas aqui elas acreditam que o ancestral aliás, que o orixá, ele não é um ancestral, que ele é uma energia da natureza. Ele é uma força da natureza. E só isso. Então, os orixás, eles realmente, na mitologia, eles entram como representantes ou como divindades que têm acesso para manipular forças da natureza. Mas eles não são essas forças da natureza em si. Mas então, da onde surge essa ideia? É errado as pessoas pensarem assim? Não, não é errado, é simplesmente uma confusão. Né? Como eu falei mais cedo, isso vem da mistura, da miscigenação de culturas aqui no Brasil. Existe esse conceito em uma outra religião. Essa outra religião aqui no Brasil, que é a religião de Inquice, né? É uma das religiões dos povos de origem banto. A religião de Inquice ela foi incorporada aqui no Brasil ao candomblé, sendo uma das faces de candomblé. Para quem não é do candomblé, eles chamam de nação. É a nação Angola. Né? Eles cultuam Inquice lá. E Inquice, cada Inquices não são orixás, tá? Não misturem. Na África, a África é um continente enorme, né? 54 países, a África. E lá, cada região tem sua religião,
Cada país, dentro do país, existem diversos grupos étnicos e cada grupo étnico vai ter a sua religião e às vezes um grupo étnico se divide em subgrupos e esses subgrupos têm suas próprias crenças particulares. Então, uma coisa não se integra à outra. O culto de Inquice é um, o culto de Orixá é outro e eles não são a mesma coisa. Nunca foram e nunca serão. São coisas totalmente independentes. Elas se originam de maneira independente. Muitas pessoas aqui acreditam que um é versão do outro, né? Para quem é mais envolvido com religião afro-brasileira, já ouviu as pessoas dizerem, por exemplo, que elas são filhas de Inhansã-Matamba, ou de, sei lá, de Ogum Nkosi, ou de Omolu Insumbo, né? Eu falei aqui, cada um desses que eu falei, eu citei o nome de um orixá junto com o nome de uma inquice, porque essas pessoas, elas veem como correspondentes. Elas acham que é a mesma coisa. Pegaram uma divindade ligada à saúde, como o Molu, né? O Molu Obaluayê, e dizer que ela é Nkosi, que é uma inquice também ligada à saúde, mas não é. Isso não, isso não se encaixa. Dizer que um Menkice e um orixá é a mesma coisa seria a mesma coisa que a gente dizer que Afrodite, a deusa do amor dos gregos, e Oxum são a mesma coisa. E nós sabemos que não são. Cada lugar desenvolve sua cultura. Então, essa ideia de que os orixás são energias da natureza e só isso vem do culto de Inquice. Porque as Inquice, elas são a personificação das energias da natureza, dos elementos naturais. Obviamente que para explicar de um modo geral, assim, de um modo mais profundo, o que é a Inquice, vocês vão ter que ir atrás de um sacerdote de Inquice, porque eu não tenho conhecimento o suficiente, o que eu tenho é a base. Eu trabalho mais com os orixás. Mas para todo mundo entender, a base do culto de Inquice é isso, é o culto da natureza. Eles cultuam as Inquice porque as Inquices são personificação da natureza. Elas não são pessoas, elas são a natureza em si. Dando aqui um exemplo para ser mais básico, existe uma Inquice chamada Zazi. Zazi é a personificação do raio. Ele não é um deus do raio, ele não é um homem que manipula o raio como Xangô é. Zazi é o próprio raio, entenderam? Então, Zazi é essa face da natureza. Já Xangô, ele é um ancestral divinizado, ele é um homem, tem a imagem humana, a lembrança, né? O culto dele se faz todo em cima da memória de um homem que foi um rei de uma cidade chamada Oió, na Nigéria, cidade que existe até os dias de hoje, e a figura dele se mescla com os raios, ele passa a ser lido na cultura e na religião como uma divindade que vai ter poder sobre os raios, mas ele não é um raio, ele é um homem divinizado, ou seja, como se fosse um deus que vai ter poder sobre o raio. Isso basicamente é o orixá. Eu citei aqui que seria como se fosse um deus, isso também gera um pouco de controvérsia, porque há quem discorde, há quem concorde, mas o exemplo fica fácil para vocês entenderem. Xangô ele vai ser então esse homem, essa pessoa que vai ser integrada ao poder de controlar os raios. Mas ele não é uma energia da natureza. Ele é a lembrança de alguém que existiu. Então, como que nós podemos enxergar o orixá? Lá na África, eu falo muito África para ficar mais genérico para as pessoas entenderem, mas eu já falei para vocês, a África é um continente enorme, tem 54 países e os orixás não são cultuados na África inteira, é apenas em um pequeno pedaço da África, que é um pedaço ali entre Nigéria e o Benin. Existe o culto de orixá em outros países da África? Sim, existe, mas de uma maneira extremamente reduzida. Então a gente cita sempre ali entre Nigéria e Benin, porque é o principal. Então, como nós podemos enxergar o orixá? Nós podemos enxergar o orixá como eles enxergam lá. Atualmente, hoje mesmo, na cidade de Oió, tem um rei. Ainda existe monarquia lá. Eu não vou saber dizer a vocês como funciona essa questão da monarquia junto com o governo, porque
Nigéria é uma república, né? Mas ainda existe esse governante de Oió que é um rei. E ele é rei atualmente porque ele é descendente de Xangô. Ele é parente de Xangô. Ele tem o sangue de Xangô correndo em suas veias. Então aí vocês já entendem que esse conceito não é um conceito que eu simplesmente estou dizendo para vocês tirado do nada. Ou que seja simplesmente uma memória, um fator lido em um livro. Esse conceito ele é aplicado hoje. As pessoas ainda vivem sob esse conceito. Lá na África, aqui no Brasil é diferente, mas eu já chego lá. Então, lá vocês vão ter famílias que se dizem descendentes físicas, né? Elas têm o sangue, elas têm a herança genética de diversos orixás. Como, por exemplo, a família que afirma que é descendente de Iemanjá, família que descende de Ogum, e etc, e etc, e etc. Então, esse conceito do ancestral, ele é muito vivo. Não é algo ultrapassado, não é algo que foi esquecido, como muitos afirmam. Ainda se vê dessa maneira até os dias de hoje. Muitos de vocês podem estar se perguntando: se esse conceito de ancestralidade ainda é vivo hoje, não é algo esquecido, como que aqui no Brasil e em outros lugares, né, como a América Central e a América do Norte, porque existe o culto de orixá na América do Norte, poucas pessoas sabem, mas existe. Como que lá e aqui nós não temos mais essa visão? Então, porque quando se trata de ancestralidade, isso dificulta muito o culto, ele torna o culto difícil. Por que difícil? Porque quando se trata de ancestralidade, você precisa de uma única fonte. Né? Então, quando nós falamos do Xangô, rei de Oió, do homem, né? Inclusive ele tinha nome, o nome dele não era Xangô. Esse nome Xangô, alguns dizem que a tradução desse título Xangô seria estourar, ou arrebentar, ou algo do tipo, uma palavra que remetesse a isso, por questão de fazer aí alusão à queda do raio, ao efeito que o raio faz quando atinge algum lugar. Mas o nome dele humano era Tela, né? Dizem que o nome dele era Tela Oko. Foi um homem mesmo, foi rei de Oió, inclusive ele consta na lista de governantes de Oió. Né? Ele está lá como um governante, da mesma maneira que aqui no Brasil, esse exemplo que eu vou dar é um exemplo bem vago, né? Talvez seja até chulo para alguns, mas é para entenderem bem. Aqui no Brasil nós não tivemos o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, Xangô consta lá na Nigéria, para o povo Yorubá, da mesma maneira que Dom Pedro consta aqui. A diferença é que, para nós, Dom Pedro é apenas uma figura histórica e política. E lá na Nigéria vai ter a diferença de que uma parte da população acredita em Xangô como divindade. Eles têm o ponto de vista místico em cima, além do histórico. Só que a existência do Xangô histórico é inquestionável. Ele existiu mesmo, foi uma pessoa. Né? Agora, sobre a questão dele ser uma divindade, dele ser um orixá, isso aí vai depender da fé de cada um. Quem tem fé diz que sim, quem não tem fé diz que não. Mas ambos os grupos concordam e afirmam que ele existiu e que ele foi politicamente muito importante para o país. Por que, que a maioria do povo perdeu essa questão da ancestralidade e só vê os orixás como elementos da natureza? Porque tratar o orixá como ancestral realmente dificulta muito. Porque você não pode ousar demais. Né? Então vamos dar aí mais um exemplo. Se você cultua Xangô, ou vamos lá, cultua Iemanjá ou Oiá como apenas uma divindade ligada a energias da natureza, se você vê Oiá apenas como deusa dos ventos, das tempestades, significa que isso abre um leque de possibilidades enorme. Você pode traduzir Oiá para a sua fé da maneira que você quiser, porque ela não tem nada, ela não tem raízes. Ela é simplesmente algo solto. Você faz o que quiser com a imagem dela, não é? Porque como que você vai estar fixo numa identidade se essa identidade não existe? E é por isso que as pessoas gostam tanto de apenas ver
o orixá como elemento da natureza, porque assim elas não têm nenhuma obrigação com a identidade original. Mas quando você vê Oiá como um ancestral, uma africana, uma mulher africana, que foi esposa do rei Xangô, há controvérsia se ela foi rainha também, ou se apenas uma consorte. Se você vê ela como uma ancestral, então você já não pode criar aí uma identidade muito fora do padrão, porque a identidade dela já existe, né? O nome de Oiá, em Oió, o nome humano dela, porque Oiá, este nome Oiá significa dividir, né? Oiá, na língua iorubá, significa dividir. E existe uma mitologia que explica por que ela recebeu esse título, porque Oiá é um título. Mas o nome dela, nome humano, era Akambi, e ela era uma princesa. Princesa Akambi. Então, se você ver ela apenas como uma energia da natureza, como deusa dos raios, das tempestades, fica muito aberto. Você pode fazer o que quiser com a imagem dela. Mas se você vê ela como ancestral, tudo que você fizer vai ter que ser relacionado à identidade dessa princesa Akambi ou de qualquer outra pessoa a qual a identidade do orixá seja ligado. Então nós não vamos poder, por exemplo, dizer coisas de Oiá que fujam do padrão de uma princesa iorubá, se nós formos tratarmos ela como a princesa Akambi, como memória dessa princesa. Mas se você tratar ela como apenas a rainha dos raios, como a divindade dos ventos, então você pode fazer o que quiser. Porque o vento não tem identidade, não tem nome, o vento não é nada. É só uma força. E é por isso que as pessoas importaram do culto de Inkice esse conceito. Porque é mais fácil. Isso é bom ou é ruim? Eu não consigo julgar para vocês se abandonar a ancestralidade é uma coisa boa ou ruim. Eu entendo que para muitas pessoas é muito complicado essa questão de estudar, de estar por dentro dessa versão, né, ancestral. Até porque nós temos que ser sinceros aqui em dizer que a trajetória das religiões, né, de orixá fora da África, elas vêm através dos escravos, dos africanos que foram escravizados. E eles não tinham condição de guardar tanta memória, eles não tinham condição de estar ali dedicados ao estudo e à preservação total de suas raízes. Eles preservaram o que eles podiam, e inclusive o trabalho que eles fizeram de preservação ainda superou qualquer expectativa, porque foi um trabalho muito primoroso. Nós temos aqui no Brasil, né, grandes exemplos aí de preservação cultural feita por essas pessoas que estavam em estado ali de escravidão e que foram muito importantes. Mas nós não podemos exigir delas que elas tivessem guardado 100% da identidade cultural do ancestral histórico iorubá. Elas não tinham como fazer isso. Pense na vida que elas viveram e nas condições que elas levaram. Então, se elas fossem se permear apenas nesse aspecto, as religiões de orixá não teriam tido sucesso no Brasil. Elas teriam morrido, porque não ia ter como levar adiante se fosse apenas nesse nível cultural. Então, a única maneira que as religiões tiveram de se manter aqui foi nesse modo, foi passando por uma simplificação, né? Tornando tudo um resumo. Muita coisa do que se faz aqui até os dias de hoje é um resumo do resumo do resumo, não é a cultura integral. E volto a dizer, nós entendemos totalmente de que não havia a possibilidade de que a cultura fosse mantida aqui de maneira integral. Entendemos muito bem isso e não é uma crítica a como a religião veio. Entenderam? Porque não é justo criticar a maneira como a religião veio para cá. Porque não foi uma maneira boa. Né? As pessoas que trouxeram o culto para cá, trouxeram realmente porque estavam aqui em estado de escravidão. E nenhum de nós
tem ideia de como deve ter sido horrível. Nós falamos por cima, mas nenhum de nós viveu aquilo para saber o quão foi horrendo passar por aquela situação. Mas qual é o problema, né? O lado negativo dessa simplificação? O lado negativo vem da comodidade, né? Aí vocês devem se perguntar, como assim comodidade? Se vocês forem hoje em terreiros, né, e eu não me reduzo a um terreiro de candomblé, mas a terreiros de umbanda, de batuque. Os de umbanda nem tanto, porque umbanda geralmente canta em português. Mas os terreiros de batuque também do Rio Grande do Sul e as casas de santeria que cultuam os orixás na santeria e diversas outras ramificações ou religiões separadas, religiões que cultuam os orixás. Vocês vão ver as pessoas cantando e rezando em dialeto iorubá, sem ter a menor ideia do que estão dizendo. Aquelas cantigas e aquelas rezas, elas contam histórias e elas direcionam o culto. E quando as pessoas não sabem o que estão falando, elas estão apenas repetindo sem saber, isso começa a dar um efeito de perca. As pessoas começam a perder, elas se perdem literalmente. Então, essa é a parte negativa, né? A perca da cultura. Porque se por um lado essa simplificação, que é a parte de ignorar esse lado ancestral do orixá e transformar ele apenas em, em uma figura natural, uma entidade natural, isso foi algo bom para simplificar o culto e tornar mais fácil o acesso. O lado negativo realmente foi esse, de que as pessoas se acostumaram com isso. Eu citei a escravidão, mas hoje nós estamos no ano de 2020 e nós não estamos mais vivendo um período de escravidão. Existe a condição de uma restauração da cultura, de recuperar o que foi perdido? Sim, existe, mas as pessoas se recusam a fazer isso. Por quê? Porque para recuperar uma cultura, para reconstruir, ou retomar, ou ressignificar, porque existem partes da cultura que foram totalmente perdidas, e elas teriam que ganhar um novo sentido. Para fazer isso requer muito esforço, estudo e união. E essas três coisas que eu acabei de citar são coisas que praticamente não existem no meio afro-religioso. E quando eu digo estudo, muitas pessoas acreditam que eu estou falando do meu estudo, ou da minha versão, mas não. Cada um tem que dar a sua, todo mundo tem cérebro, né? Cada um use o seu e traga a resposta que encontrar. E quando eu digo nisso, do estudo, isso requer um esforço que não vai render um benefício próprio. Aquela pessoa não está fazendo por ela estaria fazendo pelo orixá e pela cultura. E isso não é do interesse da população em geral. Fazer pelo orixá não é uma coisa que as pessoas querem fazer, porque elas querem algo que reverta em bens para elas imediatamente. Se fazer algo que vai reverter só em um bem para o orixá não vai ser do interesse de nenhum desses grupos. É por isso que se torna tão difícil e é por isso que existem até mesmo críticas às pessoas que decidem caminhar por esse caminho mais cultural, né? Então aí vocês vão ver aí diversas atitudes e situações onde as pessoas vão sempre preferir ir pelo caminho mais fácil, por esse caminho onde elas leem os orixás como apenas espíritos da natureza, porque é realmente muito mais fácil, e negar a ancestralidade ou simplesmente desconhecer. Uma grande parte das pessoas não é que nega a ancestralidade dos orixás, é que elas vêm de tradições onde os seus próprios sacerdotes não têm nenhum conhecimento sobre os orixás. Eles têm muito conhecimento, sim, sobre ritualística. Eles sabem fazer oferendas, sacrifícios, rituais, sabem tocar os tambores, etc e tal, mas quando se trata da cultura, a cultura falada, a cultura oral, de se passar a história, a maioria deles não sabe, não conhece.
não tem entendimento sobre o orixá nesse aspecto. Então, também vai ter a parte dessas pessoas que não entende, nunca viu o orixá por esse lado. E que para elas se torna também desconfortável mudar toda a tradição que elas conhecem até o presente momento, toda a tradição na qual elas foram criadas, mudar para privilegiar a identidade dos orixás. A maioria das pessoas não vê sentido nisso. E aí elas usam uma frase que diz assim: mas se o orixá aceitou até agora é porque está tudo bem. E o que elas não compreendem é que o orixá aceitou até agora porque não havia uma segunda opção. Eu volto a falar para vocês do período da escravidão. As pessoas que trouxeram as religiões de escravidão, as religiões africanas, né? Não de escravidão, porque essas pessoas elas estavam em situação de escravidão, mas elas eram pessoas cultas, pessoas nobres. Essas pessoas que trouxeram as religiões africanas para o Brasil, elas não tiveram essa condição, elas não tinham uma opção. Então elas tiveram que ir pelo caminho que dava. Hoje nós temos essa opção, só que essa opção ela se torna desagradável para a maioria. E infelizmente vai ser muito difícil com que a maioria da população de orixá valorize a identidade do orixá, valorize a figura histórica do orixá, porque realmente é mais difícil, é mais complicado. E nós vamos continuar aí durante muito tempo ainda falando e acreditando nos orixás como apenas energias da natureza, sem nome, sem sobrenome, sem endereço, quando na verdade tudo isso eles têm. Espero que tenham gostado do áudio. Eu não tenho intenção de criticar mesmo. Eu sei que algumas coisas aqui parecem críticas ou ataques, mas não levem por esse lado. É uma reflexão, né? Vamos refletir, apenas isso. E para todo mundo que quiser mais informações, eu sugiro que pesquisem. Vocês têm condição de pesquisar a respeito. Se vocês ouviram o que eu falei até agora, se sentiram curiosos, encorajados ou incomodados, que seja, porque se sentirem incomodados também é uma coisa boa, vocês vão atrás da informação, porque o trabalho de pesquisa, o trabalho de restauração da cultura não é para uma pessoa, para duas pessoas ou para um grupo de meia dúzia. É para todo mundo. Inclusive você que está ouvindo também tem que fazer a sua parte. Eu tenho o meu ponto de vista sobre as coisas, sobre esse assunto, sobre a cultura. Mas e o seu ponto de vista? O seu ponto de vista não pode ser o meu, nem o do seu sacerdote, nem o do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. O seu ponto de vista tem que ser seu. Você tem que ter sua própria visão de mundo. Então eu aconselho que todos vocês, né, eu sei que nem todo mundo vai ter a possibilidade, mas todos que tiverem a possibilidade de estudarem a respeito, vão atrás e criem aí sua própria visão. E compartilhem, porque compartilhando a gente sempre aprende mais e cresce. Espero que tenham gostado desse áudio. Em breve eu gravo mais um com mais um assunto desse universo da cultura dos orixás para vocês.